Olá, pessoal. Primeiramente, eu queria dizer que para mim é uma honra poder estar participando da 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, organizado pela AEAMESP. Melhoramento dos processos e aumento da eficiência na entrega de trens para manutenção preventiva N2. Esse é o título do nosso artigo. Meu nome é Rodrigo Lopes Soares, eu sou formado em administração de empresas, atualmente sou supervisor do Centro de Controle Operacional do Metrô de São Paulo. Eu sou um dos autores deste artigo, juntamente comigo participaram também o meu colega Danilo Alves. Danilo, seja bem-vindo. Olá a todos, olá Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade de participar desse trabalho. Meu nome é Danilo Alves Perossi, eu sou operador do Centro de Controle Operacional no Metrô de São Paulo. Meu principal trabalho dentro do Centro de Controle é a operação do console de controle do Pátio Jabaquara, da linha 1 Azul. A minha formação é na área de tecnologia e mecatrônica industrial, e minha principal ênfase do meu trabalho nessa área foi os processos de automação na indústria alimentícia. E também o nosso colega Marcelo Paes, que está aí na tela representado. E o nosso objetivo é mostrar o aumento da eficiência da operação do metrô de São Paulo na entrega de trens para manutenção preventiva tipo N2. A gente vai explicar direitinho o que isso significa. Nós vamos mostrar, né, as principais ações implementadas na gerência de operações, e lógico que em parceria com a gerência de manutenção, para melhorar os índices e aumento da eficiência na entrega dos trens para a equipe operativa, demonstrando assim um impacto positivo da boa gestão. Esse artigo é um estudo de caso realizado na Companhia do Metropolitano de São Paulo. Na tela você tem um mapa do transporte metroferroviário aqui na região metropolitana de São Paulo, e o metrô, ele, entre outras tarefas, né, entre outras atribuições, ele tem como atribuição operar e realizar manutenção dos trens da linha 1 Azul, que vai de Tucuruvi até o Jabaquara, a linha 2 Verde, que vai da Vila Madalena até a Vila Prudente, a linha 3 Vermelha, que vai de Palmeiras Barra Funda até Corinthians e Itaquera, e também da linha 15 Prata, que vai da Vila Prudente até São Mateus. A Companhia do Metropolitano é muito bem avaliada pelos passageiros, já por anos eleita um dos principais serviços públicos da cidade de São Paulo e, obviamente, graças ao bom desempenho da companhia como um todo, de toda a sua estrutura, de todas as pessoas que se dedicam ao máximo para isso. Mas nesse artigo, especificamente, a gente vai se ater a uma atividade relacionada onde se envolve-se a gerência de operações e a gerência de manutenção, ambas ligadas à diretoria de operações. Então, esse é o nosso escopo, tá bom? A gerência de operações, ela tem como missão operar as linhas de metrô, e a gerência de manutenção de assegurar a disponibilidade operacional dos equipamentos, entre eles o material rodante. E para isso, a gerência de manutenções possui um plano de manutenção programada das composições operacionais do metrô, submetendo a frota de trens, né, à manutenção periódica, sendo realizados diversos trabalhos, desde mais simples a mais complexos. Os mais complexos é o tipo de manutenção preventiva conhecida internamente como N2, e é o que a gente vai tratar aqui. A manutenção preventiva N2, ela tem um aspecto fundamental que envolve a gerência de operações. Então, nós vamos abordar exatamente aonde que a importância da atividade da gerência de operações neste trabalho de manutenção preventiva. Eu vou pedir para o nosso colega Danilo Alves explicar um pouquinho para vocês como é que funciona essa dinâmica neste processo. Legal, Rodrigo. Eu vou falar então um pouco sobre o processo de disponibilização dos trens para manutenção N2, mas antes eu vou dar um panorama geral sobre o Centro de Controle Operacional do metrô. Hoje o metrô opera dois centros de controle, o CCO propriamente dito, que é localizado
entre as estações Vergueiro e Paraíso, da linha 1 azul. Esse é responsável pela operação de 3 linhas, da linha 1 azul, da linha 2 verde e da linha 3 vermelha. O segundo centro de controle é o CC15, e ele é localizado dentro do pátio oratório e é responsável pela operação da linha 15 prata. O centro de controle, ele é dividido em alguns postos de trabalho que são denominados consoles. O primeiro é o console de controle de trens, que é responsável pela movimentação dos trens nas linhas, a verificação de abertura e fechamento de portas, toda a parte de segurança operacional relacionada aos trens. O segundo é o console de passageiros e energia, que é responsável pela verificação e funcionamento de todo o sistema elétrico e também controla o fluxo de informações relacionadas aos passageiros que possam interferir na operação das linhas do metrô. Por fim, o centro de controle tem o console de controle de pátio, esse responsável pela disponibilização dos trens para manutenção N2. O console de controle de pátio, eu vou fazer uma explicação um pouco mais aprofundada, ele monitora a disponibilidade de trens, ele garante a oferta de trens na operação comercial, ele providencia a abertura das falhas que ocorrem com os trens quando eles estão na operação comercial. Então, se por acaso o console de controle de trens verifica que o trem tem uma falha de portas, por exemplo, quem faz o registro no sistema Sigma da manutenção é o console de controle de pátio. E ele também providencia a entrega dos trens para manutenção, inclusive as atividades programadas, sendo uma delas a manutenção N2. O operador do console de controle de pátio, ele também é responsável pelas solicitações formais que vão ser realizadas em campo pela equipe operativa, como, por exemplo, a realização das manobras, preenchimento dos relatórios, e também ele é responsável por informar os funcionários do tráfego sobre os despachos e os recolhimentos dos trens, de acordo com a necessidade da linha, né? Então, se por acaso está faltando um trem, ou precisa recolher um trem com falha, é o console de controle de pátio que vai realizar essas solicitações. O processo de entrega dos trens para manutenção N2, ele envolve alguns aspectos que são tanto operacionais como administrativos e que são realizadas em conjunto. Para disponibilizar o trem para manutenção N2, o OTM4 é responsável pelo fluxo de informações entre as equipes operativas e de manutenção. E o OTM4, que opera o console de controle de pátio, ele precisa estar atento aos possíveis contratempos que possam atrapalhar a realização do trabalho. E por que ele precisa estar atento? Porque se a gente não disponibiliza o trem no horário programado, a gente vai atrasar o início das atividades e pode até mesmo ocorrer o cancelamento dessas atividades. E o cancelamento das atividades pode acarretar em falhas durante a operação comercial. Essas falhas, elas geram reclamações, perda de credibilidade e perda de confiabilidade com relação aos passageiros que não vão ser atendidos. Então, além disso, o cancelamento da atividade aumenta os custos de manutenção, uma vez que a equipe ela está disponibilizada para a realização da atividade. Isso, com a atividade cancelada, essa equipe não tem outra atividade que vai ser programada. Agora, vou voltar com você, Rodrigo. Bom, pessoal, e aqui começa a questão aí que está sendo tratado no artigo. Por quê? Porque no início do ano de 2019, a manutenção identificou um número significativo de atrasos da entrega desses trens para a realização da manutenção N2, né? E só para vocês terem uma ideia, os trens da linha 1 azul, pertencentes às frotas da linha 1 azul, e no mês de março, 35% deles foram entregues no horário.
os da frota pertencente à linha 2 verde, apenas 14% entregues no horário, e obviamente isso reflete no resultado apresentado pela manutenção. Bom, diversos fatores interferiram nessa situação, obviamente depois que se tomou conhecimento, que foi se aprofundando nas questões, a gente foi entendendo exatamente o que estava acontecendo, e aí, a partir daí, a gente consegue bolar um plano e entrar efetivamente em ação para que esse resultado ele fosse mudado, né? Então, nós vamos, a partir de agora, demonstrar as ações implementadas pela Gerência de Operações no CCO do metrô de São Paulo para a melhoria dos processos. Então, vou começar a descrever um a um. A primeira ação era melhorar a comunicação interna, porque os processos que envolvem muitas pessoas, como era o caso, né, como são várias pessoas ali alocadas no posto do console de controle do pátio Jabaquara e dos outros pátios também, todos precisam ter uma informação única, o mesmo objetivo, para que quando houver troca de escala, troca de turno, os objetivos continuam sendo os mesmos. Então, o que nós fizemos? Nós procuramos melhorar a comunicação. Nós temos no CCO painéis digitais que nós chamamos de TV CCO. Então, o primeiro passo foi utilizar essa ferramenta, a TV CCO, para equalizar a informação, para que todo mundo pudesse obter a mesma informação e trabalhar alinhados. Então, na tela vocês estão vendo a TV CCO, né, que a gente chama os nossos painéis digitais, posicionados estrategicamente, e a primeira informação que nós divulgamos para todos os operadores era da entrega de trem para N2, atenção para entrega no horário dos trens da linha 1, os trens da linha 2, né? Informando ali que a participação do console do pátio e do console de controle de trens era fundamental para entendimento desse indicador. E isso se demonstrou muito efetivo, porque foi a primeira ação de fato, e ela, nos meses seguintes, ela já demonstrou resultados satisfatórios. Como vocês podem ver na tela, essa informação aqui foi veiculada no mês de maio, e nós já tínhamos o resultado de abril, uma melhora significativa, mas ainda com bastante espaço para melhorar, mas a gente já percebe que há um avanço quando a gente simplesmente melhora a comunicação e a gente consegue equalizar as informações entre todas as equipes. Novamente, essa tela a gente divulgou no mês de junho, já com o resultado de maio, e, de novo avanço nos resultados, atingindo, saindo de 35% dos trens entregues no horário pertencentes à frota 1 no mês de março, para 73% no mês de maio. Então, demonstrou muito acertada esse primeiro passo, uma comunicação padronizada para todos os envolvidos neste processo interno ali ao CCO. A segunda ação foi implantar indicadores de desempenho. Uma das frases mais famosas aí atribuídas a Peter Drucker, né, o guru da administração moderna, diz que algo que não é medido não pode ser melhorado. E lembra que quem identificou o excesso de atrasos havia sido a manutenção. A manutenção, ela possui um sistema, ela é administradora do sistema Sigma, né, que significa Sistema de Informações Gerenciais da Manutenção. Então, através desse sistema, ela identificando esse excesso de atrasos, ela aciona a operação. Nós da operação, até então, não tinha, a gente tinha o processo, mas ele não era acompanhado através de indicadores. Então, a gente passa, a partir de então, fazer controle a gente implanta o indicador e começa a fazer controle dele. A gente não tinha tempo para correr atrás de um sistema de informação, então a gente passa a utilizar as ferramentas que a gente tem em mãos, que é, por exemplo, o Excel. Através do Excel, o próprio colega do console, que trabalhando no console, ele registra o dia, o trem, o horário de entrega, o motivo do atraso, se é que há algum atraso, e desta maneira a gente começa, nós, enquanto operação independente, começa a mapear os nossos resultados. Então, muito importante, para a gente poder melhorar o processo, a gente precisa, obviamente, saber medir ele, para saber como é que ele está. Também se demonstrou uma atitude bastante positiva, porque nos dá
exatamente a informação que nós precisamos. No gráfico, por exemplo, durante o ano de 2019, a gente percebe uma boa melhora na entrega dos trens, porém, a gente percebe ainda alguma oscilação, mês ok, mês nem tanto, então é importante a gente estabelecer um valor. Por enquanto a gente media, mas estava sem valor de referência, sem metas, né? Então, para explicar o terceiro passo, eu convido o nosso colega Danilo Alves. Legal, Rodrigo. Então, a terceira parte dentro desse processo de melhoramento da entrega dos trens para a manutenção de 2 foi o estabelecimento de um acordo de nível de serviço. O que seria esse acordo? É um acordo entre as partes que possui itens de interface dentro de determinado processo. Então, nesse caso, foi um acordo entre a gerência de operações e a gerência de manutenção. Afinal, quem disponibiliza os trens para manutenção N2 é a gerência de operações, é o console de controle de pátio. Esse acordo de nível de serviço, ele vai definir parâmetros de desempenho, como qualidade, prazos, custos e também outros parâmetros relacionados. Qual que é a vantagem da gente criar um acordo de nível de serviço? Então, ele cria um compromisso formal entre os participantes. Também esclarece a comunicação e a compreensão entre as partes. Ele vai estabelecer metas e também vai aumentar a qualidade do serviço. E, por fim, ele também diminui os custos, uma vez que a busca por melhoria constante, ela traz um menor trabalho e também um menor retrabalho. O acordo de nível de serviço, que foi estabelecido entre a gerência de operações e a gerência de manutenção, foi uma meta de 90% dos trens para manutenção N2 serem entregues no horário programado. Isso por parte da gerência de operações. E como que essas metas são verificadas se estão sendo cumpridas? A cada mês é realizada uma reunião de consolidação dos dados. E para isso, a gerência de manutenção vai buscar dentro do Sigma os dados de horário de entrega, vai emitir um relatório e esse relatório vai ser apresentado à gerência de operações. Por sua vez, a gerência de operações vai buscar dentro dos seus registros se há alguma justificativa que levaram a eventuais atrasos. A partir disso, se existe essa justificativa, vai expurgar os dados cujo o motivo não poderia ser evitado pela operação. Então, por exemplo, nós temos um trem que está entregue por outro motivo para manutenção, alguma outra falha, indisponibilidade de operadores, indisponibilidade das linhas programadas, ou algo nesse sentido. Por fim, as duas gerências vão consolidar os dados e vão emitir um relatório final demonstrando o resultado do processo naquele mês. O quarto ponto dentro do processo de melhoramento da entrega dos trens para manutenção N2 foi a integração entre os colaboradores das áreas operativas e de manutenção. É um erro considerar as áreas como independentes entre si. As áreas elas são relacionadas. A empresa precisa ser considerada um organismo vivo. Isso significa que as áreas precisam manter uma boa comunicação entre si. É preciso que um setor entenda como o outro funciona, quais e o que são os seus objetivos. Para que isso fosse alcançado, os funcionários operativos realizaram uma visita ao Pátio Jabaquara, buscando a integração entre as equipes da operação e da manutenção, principalmente com o objetivo de entender melhor as necessidades uma das outras. O quinto e último ponto dentro do processo de melhoramento da entrega dos trens para manutenção N2 foi a capacitação dos operadores do centro de controle. Essa capacitação
foi necessário, porque um dos motivos mais proeminentes para o atraso na entrega dos trens de manutenção M2 foi o desconhecimento por parte dos operadores da importância dessa atividade ser realizada no horário. Então, nesse sentido, foi realizado um treinamento em formato EAD, que foi feito com recursos próprios da companhia, contou com a participação dos operadores do centro de controle, da supervisão do centro de controle e também dos funcionários da manutenção. Esse treinamento buscou apresentar os aspectos operacionais relacionados a essa atividade e também os aspectos técnicos realizados pela equipe de manutenção e, principalmente, a importância da entrega dos trens no horário. Nesse sentido, eu vou pedir para que o Rodrigo apresente as conclusões desse trabalho. Bom, pessoal, então todo esse conjunto de atividades foi fundamental para atingirmos o resultado esperado. Como conclusão, né, disso tudo, a gente pode dizer para vocês que todas essas medidas apresentadas nesse artigo, cujo foco, né, foi o processo de entrega de trens para manutenção preventiva M2, permitiu alcançar resultado significativo dentro da problemática apresentada, né? Desde então, nós temos uma entrega de trens controlada no horário, né, com a meta sendo cumprida, obviamente que todos esses passos foram fundamentais e continuam sendo fundamentais, até porque a melhoria dos processos internos é uma necessidade constante, né, em todas as empresas, não só no metrô, em todas as empresas ela precisa se manter, né? Então, o que hoje funciona pode não funcionar amanhã, e a gente tem o objetivo de continuar monitorando e aplicando sempre melhorias nos nossos processos, embora todos esses que nós demonstramos para vocês mostrou resultados surpreendentes aí nos meses de março e abril de 2021, com 100% dos trens entregues no horário em todos os pátios. Esse trabalho, ele deixou algumas lições, né? Eu gostaria de dividir com vocês aqui alguns aprendizados, tanto para nós, mas que se aplicam a quaisquer empresas também, né? A primeira deles, é fundamental melhorarmos a comunicação interna, né? Ela traz engajamento, ela mostra ao colaborador a importância dele na empresa e fortalece a cultura organizacional. Importante também mantermos indicadores de desempenho, para saber se estamos indo no caminho certo, a gente precisa medir, né? Senão a gente vai acabar mudando, fazendo e não vai atingir os resultados esperados. Estabelecer metas é muito importante, até porque ela aumenta a produtividade, porque os colaboradores eles passam a trabalhar em prol de um objetivo bem definido. Capacitar o time, né? Nós temos, através de treinamentos, uma equipe que se torna cada vez mais produtiva, toma decisões mais assertivas e aí gera resultados positivos para a nossa empresa. Usar a tecnologia a nosso favor. E às vezes, quando a gente fala de tecnologia, a gente imagina grandes investimentos, e não. Como a gente viu e mostrou para vocês, às vezes o uso do Excel, o uso de uma ferramenta simples como uma TV, o uso de um celular, uma câmera de um celular, pode trazer resultados impressionantes. Basta a gente ter criatividade e aplicá-las. Pessoal, muito obrigado, agradeço mesmo de coração o tempo que vocês disponibilizaram para a gente apresentar o nosso trabalho. Nosso contato está na tela, estamos à disposição para esclarecer dúvidas, para falar um pouquinho mais sobre este assunto, tá bom? Tenham todos uma excelente semana de tecnologia metroferroviária. Fiquem com Deus, muito obrigado.